Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica semanal de saúde, bem-estar e de como viver em equilíbrio, com o apoio da Academia Body Lab. Para quem não conhece, a Academia Body Lab está localizada mesmo ali em Jogueiros, com umas instalações modernas, bem equipadas e atua na área do exercício físico, fisioterapia, nutrição funcional. Apareça para uma visita que o espaço realmente merece. Pronto, temos aqui em estúdio hoje um grande amigo e colega de profissão, de trabalho, que é o nosso amigo Hugo Ferreira. Portanto, Hugo Ferreira, licenciado em Educação Física e Desporto pelo Instituto Superior da Maia, com pós-graduação em Gestão Desportiva pela Fundação Técnica e Científica do Desporto, pós-graduado em Personal Training pela Universidade Lusófona da IMANS e mestre em Treino Desportivo pela Faculdade de Ciência do Desporto de Coimbra. Como atuação profissional, o Hugo Ferreira trabalha, portanto, já com jovens, como treinador de futebol há mais de 8 anos e é professor de Educação Física em diversas escolas há mais de 12 anos. E vamos exatamente aproveitar essa experiência que o Hugo tem na temática, na lide com as crianças e jovens, para trabalharmos o nosso tema principal do dia hoje, que vai ser a saúde no âmbito das crianças e jovens. Portanto, é uma temática que interessa a todos nós que somos pais e queremos ver os nossos filhos naturalmente crescer e desenvolverem-se da forma mais saudável possível. Portanto, antes de tudo, seja bem-vindo, Hugo, e muito obrigado pela tua presença aqui na nossa rúbrica, então. Ok, obrigado eu. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a discutir uma temática tão interessante como esta. Espero contribuir de alguma maneira para que os nossos ouvintes possam ficar um bocadinho mais elucidados relativamente a algumas questões importantes do desenvolvimento e do crescimento da criança, das várias fases que ele tem que passar até chegar à vida adulta, e espero sinceramente contribuir de alguma forma para que fiquem mais elucidados nesse sentido. E mais uma vez agradecer o facto de estarmos aqui presentes e do convite que me foi endereçado. Muito bem, Hugo. Vamos então dar início então à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Explique-nos uma coisa, treinar adultos e treinar criança. Portanto, onde é que podemos aqui encontrar aqui as diferenças? Ok, treinar crianças e treinar adultos é substancialmente diferente. Isto porque nos adultos nós temos, o adulto tem todos os parâmetros desenvolvidos, exatamente, em termos de estatura, em termos de segmentos corporais, de dimensões de órgãos, está perfeitamente com as suas capacidades no auge, no máximo, e portanto em termos psicológicos e emocionais está perfeitamente com todas as etapas feitas e concluídas, e portanto podemos trabalhar à vontade, só temos que ter em consideração a estrutura e a organização do treino. Com crianças nós temos que ter essencialmente uma cautela significativa em termos do ritmo de crescimento da própria criança. Como nós sabemos, ela difere e muito, por vezes, de criança para criança, e portanto há pelo menos dois conceitos que nós temos que ter muita atenção quando estamos a discutir e a trabalhar com crianças, que é o conceito de crescimento e desenvolvimento. São dois conceitos que parecem semelhantes, mas que são completamente diferentes, porque apesar de se complementarem, eles estão interligados um ao outro. E portanto, crescimento está essencialmente a referir-se à estatura, ou seja, à altura da criança, ao desenvolvimento dos seus segmentos corporais, membros superiores e membros inferiores, à dimensão dos órgãos, que vai aumentando consoante a idade, desde a fase inicial da infância até à adolescência e até terminar a fase adulta, enquanto o desenvolvimento está sobretudo relacionado com a parte psicológica e a parte cognitiva da própria criança. Sim. Tanto uma como a outra têm ritmos de crescimento diferentes, e portanto é preciso sempre um estabelecimento de relação entre uma e outra, e uma análise entre uma e outra, uma avaliação prévia de uma e de outra, para sabermos em que momento é que nós podemos treinar ou fazer um determinado exercício, uma determinada atividade, consoante o momento em que ele se encontra naquela determinada fase, naquela determinada idade. Porque, como nós sabemos também, entre o crescimento, entre a idade biológica e a idade cronológica, pode ir uma diferenciação de cerca de 3 anos entre uma e outra. E, portanto, só esse aspecto por si próprio
indica que o facto de sabermos o ritmo e o crescimento e o desenvolvimento que a criança está é super importante para conseguirmos determinar e para depois conseguirmos alinhavar e estruturar e organizar todo o processo de treino. E só em jeito de remate e de conclusão, por exemplo, uma das maneiras mais simples, um dos testes mais simples que há, é de fazermos o teste da mão e do punho, em que temos muitos ossos e em que as epífises, as extremidades em si e o próprio osso dá para termos a idade, para termos concretamente a idade biológica da própria criança que está naquele preciso momento. E, portanto, é um aspecto que podemos sempre ter em consideração para conseguirmos depois orientar da melhor maneira possível o nosso treino. Ou seja, treinar um adulto torna-se muito mais fácil, né? Porque essas características já estão todas consolidadas, evidenciadas, e torna-se fácil, portanto, organizar um processo de treino. Ou seja, e exatamente, toda essa perspectiva que a criança ainda oferece, né? A nível ainda do seu desenvolvimento, ou seja, torna realmente uma tarefa muito mais difícil, não é? Aliciante. Sem dúvida, sem dúvida. Falar do papel do educador, não é? Exatamente, são aspectos que temos que ter sempre muito em consideração e, além disso, destes aspectos mais de características físicas de crescimento e de maturação e estádio de desenvolvimento, também temos que ter em atenção outra situação, que é o treinador, o professor, deve ser sobretudo um formador, ou seja, deve querer educar, ter um caráter mais educacional e tentar ter um projeto, um processo pedagógico em toda a sua estrutura de treino. Sim. Ou seja, não tentar só transmitir os conteúdos e as aprendizagens, mas sim tentar transmitir uma parte pedagógica que é muito importante para depois, para o desenvolvimento normal da carreira desportiva e não só, e também social, das crianças e jovens. E, portanto, aqueles valores que nós temos como cumprir horários, sim, assumir responsabilidade, ser assíduo, isso é muito importante para que os jovens depois possam criar regras e normas e rotinas de trabalho no seu dia-a-dia, não só para a vida desportiva, mas também para a sua vida diária. Perfeito. Numa fase inicial na escola, mas noutra fase, sobretudo a partir da vida adulta, sim, no trabalho e na atividade laboral de cada um de nós. Perfeito. Muito importante essa colocação, Hugo. Passando à frente, Hugo, numa temática ainda dentro das crianças e jovens, e uma temática muito evidenciada e pré-negativa, infelizmente, quando nós analisamos os dados em Portugal, que apontam 28,5% das crianças entre os 2 e 10 anos têm excesso de peso, e das quais 12,7% são realmente obesas, ou seja, estamos a falar de um universo mais do que uma entre 4 crianças tem excesso de peso, ou seja, é uma estatística assustadora, né? Que são dados da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil. E havendo essa relação, portanto, entre a obesidade e o sedentarismo, né? Que é uma relação já evidenciada e já esclarecida, o que é que está a correr mal para termos esses dados tão negativos? Sim, é como acabaste de referir. Realmente o sedentarismo parece estar relacionado e ter uma influência direta para o excesso de peso e a obesidade nas crianças e jovens do nosso país. De facto, não é só apenas o sedentarismo. O sedentarismo é apenas um dos fatores que contribui para que isso aconteça. Mas também o tipo de alimentação e de nutrição que as crianças hoje em dia fazem, muitas vezes por indisponibilidade temporal dos pais, outras vezes às vezes até por falta de conhecimento, provoca que as crianças tenham cada vez mais uma alimentação desregulada e desequilibrada a nível de nutrientes e de vitaminas, em função de alimentos com mais gorduras e com mais açúcares. E nesse sentido, obviamente que não é positivo para o controle e para a gestão do nosso peso, neste caso do peso das crianças. Outra coisa bastante importante e que deriva um bocadinho desse fator de sedentarismo é que há um uso, nos últimos anos tem havido um uso excessivo e mesmo abusivo das novas tecnologias. Portanto, o acesso muito fácil a tablets, a telemóveis, computadores, retira um bocado de espaço para que as crianças consigam desenvolver atividades mais lúdicas e no âmbito mais da atividade física. Motoras, exatamente, em termos de habilidades motoras e de capacidades físicas, que poderão ser eventualmente feitas de uma forma mais organizada, estruturada,
federada ou poderão ser feitas de uma forma mais lúdica, num contexto mais social, entre amigos, mas que não deixa de ser importante para contribuir para a diminuição desta taxa de obesidade e de excesso de peso também em dicotomia, em concordância com a mesma. Portanto, este conjunto de fatores de utilização excessiva de tecnologias que provoca mais sedentarismo do que seria desejável. Uma alimentação irregular e desequilibrada, juntamente com uma que é mais intrínseca à própria criança e que essa é difícil de controlarmos, que é a parte genética, torna que cada vez mais neste meio social e neste contexto em que nós estamos inseridos, a criança tenha tendência para ir ganhando e acumulando excesso de peso ao longo dos anos, que é uma coisa que se tem vindo a acumular, ou seja, a tendência para que as nossas crianças de hoje em dia tenham mais excesso de peso relativamente a anos passados. E, portanto, é uma questão que acho que devia preocupar todos os pais e todas as pessoas que lidam e trabalham diretamente com crianças e jovens no seu dia-a-dia, porque cabe a nós, às pessoas adultas e responsáveis, tentar contribuir para que diminua esta taxa de sedentarismo e como uma influência também direta na obesidade e no excesso de peso. Perfeito. Acho que todos nós temos um papel importante a desempenhar nesse aspecto. Os pais, porque passam muitas horas com os filhos em casa e, portanto, podem controlar esta situação melhor, nomeadamente a nível da alimentação, como referimos anteriormente, como também, por exemplo, na qualidade de sono e nos hábitos de sono diariamente, que as crianças também têm que fazer, e nós, como educadores e como formadores e como professores que trabalhamos diretamente e diariamente com eles e que também devemos tentar transmitir e controlar esses hábitos que eles devem manter ao longo de toda a vida, não só na fase inicial da adolescência, mas também durante o resto da sua vida. Perfeito, fica dado aqui o alerta. Muito bem, Hugo. Hugo, o papel da educação física como disciplina que defende não só o desenvolvimento das capacidades motoras, mas também o desenvolvimento integral da criança, preparando-a para um futuro responsável consigo própria e para com a sociedade, né? Ou seja, nós quando falamos em educação física, nós estamos a ver de uma forma integral, ou seja, não estamos a pensar só propriamente nas capacidades motoras e sim no desenvolvimento da criança, né? Para prepará-la para a vida. De uma forma global. De uma forma global. Acha que no fundo, e quando nós confrontamos com essas estatísticas que referimos agora acerca do excesso de peso, acha, portanto, que a educação física tem a sua parcela de culpa para essa triste realidade? Portanto, eu não diria que a educação física tem culpa, porque também há situações em termos de organização da própria estrutura dos horários e assim, que não é fácil à própria disciplina em si combater com essa situação, nomeadamente o número de horas semanais disponíveis para a prática da mesma, que normalmente nunca varia muito entre 2 a 3 horas semanais, o que é manifestamente pouco para aquilo que as nossas crianças e jovens precisavam para conseguirem ter uma atividade física, digamos, mínima. Energético, não é? Exatamente, um dispêndio energético e uma atividade física mínima desejável, digamos. Por outro lado, os programas de educação física neste momento também penso que estão um bocadinho desajustados e desenquadrados com a realidade das nossas necessidades de hoje, porque são muito direcionadas para os conteúdos e para a parte técnica, digamos, das modalidades, mas descuram um bocadinho a parte da consciência corporal e do trabalho físico que nós devemos fazer inicialmente com os nossos jovens. E, portanto, eu acho que é um trabalho de base que deveria ser feito inicialmente, nos primeiros anos, principalmente, de escola e da atividade física das crianças, que deveria estar mais relacionado com o trabalho, por exemplo, de capacidades condicionais como a velocidade, ou mesmo a própria resistência, um bocadinho, e sobretudo de capacidades coordenativas como o ritmo, o equilíbrio, a agilidade, que seriam aprendizagens iniciais muito importantes para conseguirmos assimilar depois habilidades motoras e skills que nos permitiriam mais tarde, de facto, entrar nas modalidades com os seus conteúdos e os seus conceitos técnicos de uma forma muito mais aprofundada e muito mais global e com uma capacidades e conhecimentos motores muito superiores àqueles que, se não fizermos este trabalho de base, nos vai faltar quando chegarmos. Ou seja, acho que há essencialmente um exacerbar de conteúdos e de estruturas técnicas, de elementos técnicos, de conteúdos que são exagerados relativamente a outros que deviam ser trabalhados numa fase inicial. Até porque, numa ótica
dos primeiros anos, ou seja, o primeiro contacto, né, de uma criança com uma atividade com a disciplina de educação física, eu acho que este primeiro contacto deveria realmente ser bastante elucidativo na perspectiva de fazer com que a criança, no fundo, desperte um real gosto pela atividade física. Pela atividade física. Porque é o primeiro contacto, ou seja, exatamente. Então, eu acho que essa perspectiva... Sim, eu penso que numa primeira fase devíamos primeiro educar o corpo da própria criança e promover situações em que ele tivesse a consciencialização do seu próprio corpo, e só depois, numa fase posterior, realmente trabalhar aspectos mais específicos de uma ou outra modalidade. E, portanto, o que nós deveríamos fazer era um trabalho mais funcional, se assim quisermos chamar, em que estimulássemos mais a motivação e o gosto pela prática da atividade física, não só para os anos seguintes, mas, se possível, durante o resto da vida da criança, e não estálo exageradamente a massacrá-lo, entre aspas, com todo o trabalho técnico e tático que as modalidades normalmente em si pressuponham que tenham, que devem ter. Portanto, o que deveria ser era mesmo um trabalho de base mais relacionado com essas capacidades: velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio, coordenação. Sim. E isso tudo depois no seu conjunto, essas habilidades todas assimiladas, sim, para depois podermos posteriormente... mais tecnicista, vamos dizer assim, não é? Exatamente, sem entrar tanto em fundamentos específicos de uma ou de outra modalidade. Perfeito. Mais a nível só corporal e de educação do corpo e de consciência corporal. Ok. Mais nessa base. Portanto, falamos do papel da educação física, e agora, voltando, no fundo, o papel dos pais, não é? Que, sem dúvida, não é? que os pais, e se calhar, são os que têm mais, né, papel aqui, devem mais ditar as regras, não é? Porque são os responsáveis de topo, vamos dizer assim, não é? Exatamente. Portanto, a importância dos pais neste processo, numa ótica de tentar despertar esse interesse pelo exercício físico. Sim, os pais devem ao máximo acompanhar e tentar incentivar os seus filhos na prática da atividade física. Não só pelos benefícios que isso traz à saúde, mas também pelo facto de, em termos sociais, de integração e de socialização, ser bastante importante para eles. Portanto, os pais deverão, sempre possível, fazer esse acompanhamento, terem atenção sempre em paralelo com aquelas questões que falámos anteriormente, da nutrição, do sono, terem também atenção sempre à alimentação, porque no fundo é este trabalho conjunto, é este acompanhamento parental, acompanhamento do professor educador na escola, acompanhamento do técnico ou especialista em exercício físico no clube ou na academia. No fundo é esta pirâmide, esta conjugação de todos os fatores que nos permite depois, todos em conjunto, contribuirmos para a formação integral do jovem. Ou seja, temos de todos estar direcionados, encaminhados num determinado sentido para o bem da própria criança. E só assim é que acho que todos em conjunto e em sintonia conseguimos fazer um trabalho positivo e que de facto consigamos obter resultados nas várias etapas da preparação desportiva e mesmo em termos sociais, para a criança se sentir enquadrada e bem no meio em que está inserido. Acho que o contexto familiar, juntamente com o contexto de escola, o contexto escolar e o contexto de treino, os três, a simbiose dos três é que permite que ela realmente se sinta bem, feliz, saudável e com predisposição e motivação suficiente para continuar a praticar a prática desportiva. Nessa perspectiva, eu até acrescentava, não sei se concordas comigo, que é o facto dos próprios pais também servirem de espelho. Exatamente. Os pais são, sem dúvida, o reflexo dos filhos, e o comportamento que os pais têm é super importante naquilo que depois os filhos vão reproduzir mais tarde. E, portanto, se os pais têm a tendência para praticar atividade física, gostam, têm prazer em fazer, há uma tendência subjacente a que as crianças também mantenham essa prática pela atividade física. É um gosto que deve ser global, que deve ser transmissível de pais para filhos, porque é sobretudo saudável, previne um conjunto de situações depois no futuro, relativamente à velhice e esse tipo de situações, e que são hábitos que se criam e que se devem manter, não só, lá está, para as crianças e para os jovens, mas mesmo para os próprios pais, porque no fundo é uma passagem, é uma transmissão de uns hábitos que se poderão depois manter no futuro ao longo da vida, tanto de um como do outro, se possível em sintonia um com o outro. Exatamente. Em complemento um com o outro. Ok.
Visto, portanto, o papel da educação física, a importância dos pais, felizmente a oferta de modalidades desportivas e instalações desportivas já é aceitável, né? Hoje nós encontramos, né? Se formos ver no nosso universo aqui da cidade, por exemplo, de Viseu, já existem clubes desportivos e instalações já bem preparadas para acolher determinadas modalidades desportivas. Portanto, é possível, perante toda essa oferta, indicar qual ou quais as modalidades desportivas mais interessantes para as crianças? Uhum. Eu penso que interessantes serão essencialmente serão todas. Indicadas, eu não diria que existem modalidades indicadas. Eu diria que hoje em dia já existe um conjunto de modalidades devidamente estruturadas e organizadas e que existe um conjunto também de técnicos com capacidades técnicas, pedagógicas e científicas suficientes para orientarem de uma forma positiva e bem delineada todo o processo de treino. E, portanto, nesse sentido, eu penso que há um conjunto de condições que estão reunidas, não só os aspectos, os locais, o espaço físico, mas também os recursos humanos. Sim. A nível de capacidade e de conhecimentos dos próprios técnicos, professores e formadores que estão à frente dos clubes e das academias e dos ginásios, que permitem que a criança ou o jovem possa fazer uma prática de atividade física equilibrada, regular, devidamente orientada, bem estruturada, acautelando todos os riscos de lesões ou de prevenção delas, que ainda é o melhor que poderemos fazer, e nesse sentido conseguimos ter, acho eu, neste momento, boas condições para conseguirmos desenvolver a prática da atividade física, seja num contexto mais organizado e federado, seja mesmo num contexto mais lúdico e de recreação. Ok, ou seja, não é da opinião de estarmos aqui a destacar, por exemplo, que há tempos atrás, né, eu ouvia-se falar que a natação era o melhor desporto para as crianças, né? E o futebol, ou seja, não há propriamente um destacar de determinadas modalidades. Exato. Deixá-los um bocadinho também, se calhar. É assim, todas elas, nas modalidades, eu costumo dizer que não há melhores nem piores, todas elas têm características diferentes e sou apologista essencialmente que a criança consiga fazer e realizar uma atividade que goste particularmente. Exato. Porque acho que o gosto e a motivação é o essencial para que consigamos manter a criança na prática dessa mesma atividade durante vários anos e, se possível, durante o processo de formação desportiva toda até chegarmos à fase adulta, pelo menos, de uma forma estruturada e federada, digamos assim. Depois também há uma razão cultural que também normalmente nos podem induzir para uma ou outra modalidade. Por exemplo, nós em Portugal temos 4, 5 modalidades que são mais, em termos de praticantes federados, que têm mais praticantes, digamos. E, portanto, o futebol, por uma razão óbvia, tem muito mais praticantes que as restantes modalidades, parecendo com cerca de 500 mil praticantes federados a nível nacional. Depois temos realmente a natação, como referiste anteriormente, que teve uma subida significativa nos últimos anos, em que passou praticamente a 5ª ou 6ª modalidade a ser praticada para a 2ª, o que é uma revelação, digamos, porque não era uma das modalidades mais praticadas e realmente, de facto, a natação é uma modalidade bastante completa a todos os níveis e, portanto, em termos cardiorrespiratórios, musculares e posturais, e, portanto, até é normal que também seja bastante procurada, exatamente. Juntamente com outras modalidades que também se fazem muito parte do âmbito da nossa sociedade, que é o handball, o voleibol e o basquetebol. Todas elas com cerca de mais ou menos entre 40 a 50 mil praticantes federados e, portanto, a natação ligeiramente mais, 52 mil. Mas neste âmbito eu penso que qualquer uma das modalidades é importante, desde que se tenha o gosto particular de cada uma das crianças. E eu penso que isso é o mais importante para que as crianças possam se sentir bem, felizes, saudáveis e possam manter realmente a prática da atividade física. Ou seja, havia motivação, de certeza que vai haver prática. Exatamente. A motivação é intrínseca ou extrínseca, basicamente é o motor, é a alavanca com que permite que as crianças se mantenham devidamente acompanhadas, como já falámos anteriormente, pela parte familiar e pela parte técnica do técnico e também em associação com a parte escolar, as três em conjunto, é o que nos permite realmente manter as crianças ativas e
e a desenvolver sempre estas atividades de uma forma orientada e organizada. Isto vai até um encontro, portanto, daqueles casos que nós vemos às vezes de pais que praticaram determinado desporto e que têm aquela ideia de que o filho deve seguir os passos e praticamente, né, obrigam a praticar um desporto que se calhar não é aquele que lhe traz mais prazer, não é? No fundo é deixá-los um bocado também à vontade a nível de sentir experiências corporais e até descobrir realmente aquela modalidade que sinta prazer, né, numa prática, né? É o pensamento então, não é? Exatamente. É assim, lá para o pai ter sido ex-praticante de uma determinada modalidade, seja ela qual for, não tem que o filho ser obrigatoriamente praticante dessa mesma modalidade. Ele pode gostar particularmente mais de outra modalidade, ter afinidade com outra modalidade, ter colegas que praticam uma outra modalidade, que sejam amigos e que ele pratique com regularidade na escola e nos seus tempos de recreação e lazer, e portanto ele pode sentir um gosto muito mais particular e específico para praticar essa mesma modalidade. Portanto, é um bocado contraditório estar a tentar influenciar a criança numa determinada direção, quando ela até pode ter, até mesmo geneticamente, uma predisposição e uma tendência e um gosto pessoal para praticar uma modalidade, uma outra modalidade. Portanto, acho que não tem muita lógica o facto da criança para já sofrer esse tipo de pressão psicológica por parte do pai, e por um lado, e por outro, se ela tem um gosto maior por uma determinada modalidade, porque é que nós iremos tentar que ela siga ou que se encaminhe por outra modalidade? Penso que é um bocado contraditório. É verdade, e sem falar na perspectiva de confrontá-las com diversas modalidades, diversas experiências corporais, não é? Só lhe faz aumentar por vezes o seu repertório motor e a sua vivência, não é? Sem dúvida, além de que isso que acabaste de referir é extremamente importante, porque o desenvolvimento multilateral da criança é muito importante para a aprendizagem daquelas habilidades e skills motores que falámos anteriormente. E, portanto, o facto de ela praticar 2 ou 3 modalidades diferentes durante a sua infância e adolescência pode ser muito benéfico. Pronto, depende do transfer que conseguir fazer de modalidade para modalidade, mas pode ser muito benéfico no futuro para a prática da modalidade que ela realmente pretender seguir de uma forma mais contínua e prolongada. E, portanto, até nesse sentido, o facto de começar nas idades mais jovens a praticar desporto e de experimentar 2 ou 3 modalidades diferentes, repertórios, habilidades motoras e skills diferentes, pode ser bastante benéfico num futuro próximo, nos próximos anos, para a própria criança. E, portanto, acho que nesse sentido, acho que é muito importante também. Muito bem, Hugo. Hugo, tivemos a falar, portanto, das modalidades desportivas, mas já se começa a ver também um fluxo das crianças e jovens também no interior dos ginásios e academias. Exato, não é? É verdade, que esse há uma espaço tendência. Também está preparado, no fundo, para receber esse público? Sim, sem dúvida. Hoje em dia penso que nas academias e nos ginásios consegue-se fazer um trabalho mais específico, mais orientado, e também está definido ou está direcionado para esse público-alvo. E, portanto, hoje em dia crianças com idades entre os 8, 10, 11, 12 anos não há problema nenhum em começarem a praticar atividades de ginásio, desde que seja com as cargas e com as resistências proporcionais à idade e à capacidade física e atlética da criança, desde que seja devidamente orientado, devidamente acompanhado, num treino mais individualizado, num treino mais personalizado, em que haja todos os exercícios e todas as cargas de treino aplicadas sejam devidamente avaliadas e pensadas previamente para que possamos fazer este tipo de trabalho. Ou seja, eu diria que é um trabalho completamente diferente do que se passa, por exemplo, a nível de clubes, porque a nível de clubes normalmente é um trabalho mais global e mais em equipa, normalmente, quando são as modalidades principalmente coletivas, mas é um trabalho muito mais focado, muito mais direcionado, em que, por exemplo, capacidades condicionais como a resistência e a força são conseguidas trabalhar de uma forma isolada, mais específica, de uma forma mais controlada e muito mais orientada, só pelo simples facto que tem só uma pessoa individual só para estar a controlar todos os efeitos da carga de treino, todas as cargas que nós aplicamos em determinado exercício, naquele determinado momento, e quais os efeitos que eles tiveram naquele preciso momento. Portanto, é perfeitamente possível este tipo de treino. É mais específico, mas no fundo também é mais ajustado
para que haja um trabalho mais específico a nível físico e das capacidades também coordenativas e, por que não, também no âmbito do ginásio e da academia, trabalhar com as crianças. Aliás, eu recordo que por muito tempo houve aquela discussão do treinamento de força, né, da musculação para criança, musculação para crianças e jovens, né? Exatamente. E existe uma discussão muito grande, mas penso que isso hoje já está esclarecido, não é? Porque na cabeça das pessoas falamos musculação. O que vem à tona na nossa cabeça é hipertrofia muscular, não é? É fisiculturismo, e não é propriamente isso. Estamos a falar de exercícios resistidos, não é? Com resistência. Exatamente. E que só vai trazer benefícios e como disseste, mesmo tratando do público das crianças e jovens, eu acho que a literatura parece que já está mais do que esclarecida, científica, a esse nível dos benefícios. Sem dúvida, sem dúvida. Os estudos mais recentes já apontam que podemos perfeitamente, a partir dos 9, 10 anos, trabalhar exercícios de força e de resistência. Aliás, há estudos mesmo que comprovam que, apesar de não poder haver aumento da massa muscular, mesmo da própria criança, há um aumento significativo de força, de 15% a 20% em indivíduos que durante algumas semanas praticaram e fizeram um programa de treino contínuo e orientado e crianças que não fizeram esse tipo de treino. E, portanto, o aumento de força e de resistência é objetivamente científico e controlado e que realmente pode ser feito este tipo de trabalho sem qualquer tipo de problemas para a criança, pelo contrário, com bastantes benefícios para ela, desde que, volto a referir, que seja devidamente orientado, controlado, que é o que normalmente existe na academia, ou seja, é feita com segurança, com conforto, e é um trabalho que tem que ser feito também a longo prazo e de uma forma sistemática e contínua, porque senão também os benefícios que obtivemos anteriormente poderão ser eventualmente perdidos se não for de uma forma sistemática todo o processo de treino. E baseado nesse público tão específico, presumo que o mais indicado seria o serviço individualizado, de personal trainer, um acompanhamento mais... Sim, sem dúvida. Se há alguma diferença substancial entre o treino a nível do clube ou eventualmente noutro género de situação, é que o treino em academia pode ser focado, específico e orientado somente para aquela pessoa em função das características daquela pessoa. Ou seja, é sempre orientado consoante o objetivo, numa primeira fase também, mas sempre de acordo com a característica da pessoa e tendo em consideração aqueles aspectos que falámos anteriormente, em que ponto de crescimento é que ele está, em que ele se situa, em que estado de desenvolvimento é que ele se encontra e, portanto, é todo um conjunto de fatores que nós conseguimos controlar de uma forma mais específica, porque estamos só a trabalhar individualmente com aquela pessoa e não temos um conjunto de pessoas à nossa frente e, portanto, conseguimos orientar isso de uma forma muito mais coerente e responsável mesmo assim. Muito bem. Hugo, e em tons de considerações finais, estamos a chegar aqui ao fim, com muita pena, porque estou a adorar falar contigo. Acha que cada vez mais há uma consciencialização social de que a prática desportiva, com caráter mais formal e organizado, ou mesmo de uma forma mais casual, é cada vez mais uma necessidade na vida diária das pessoas? Sem dúvida. Eu penso que essa consciencialização por parte das pessoas é nítida cada vez mais. Há um cuidado crescente das pessoas em praticar cada vez mais atividade física, com os benefícios que nós sabemos que daí podem ocorrer, porque as pessoas têm tendência a não a tentar prevenir as próprias doenças, ou seja, elas estão-se a prevenir, não estão à espera que a doença surja para começar a tomar um determinado medicamento ou para ir ao médico, mas estão a praticar mais atividade física no sentido de prevenir que cheguem a esse tipo de situação. E hoje em dia, ao contrário de se calhar de alguns anos atrás, as pessoas já estão mais conscientes e têm mais a noção de que se praticar atividade física tem um conjunto de alterações a nível físicas, fisiológicas e mesmo psicológicas e mentais que lhes permitem, se calhar, viver quase e certamente viver durante alguns anos, os anos de vida que viverem, de uma forma com qualidade de vida superior e sentir um bem-estar físico e psicológico superior do que se não praticassem a atividade física. E, portanto, eu acho que isso é uma realidade. Acho que as pessoas hoje em dia cada vez mais, felizmente, têm essa noção e, portanto, acho que é um padrão de comportamento que essas mesmas pessoas devem manter. Se possível, também como falámos anteriormente, transmitir aos filhos para que estes possam continuar a fazer o mesmo
E é como disseste, independentemente de ser de uma forma mais organizada, mais estruturada ou de uma forma mais lúdica, o simples facto de praticar atividade física por si só é bastante positivo. Se conseguir ser com acompanhamento, de uma forma mais individualizada, com todos os fatores de treino englobados, orientados e muito mais controlados, penso que ainda será uma mais-valia para as pessoas que consigam e possam fazer esse tipo de treino. Acho que, sinceramente, que ficam favorecidas e têm um conjunto de argumentos para conseguirem ter uma vida mais saudável, mais estável e mais duradoura também. Perfeito. No fundo. Muito bem, Hugo. Muito bem. Portanto, existe essa consciencialização, mas há um caminho ainda muito grande para nós percorrermos para realmente reverter essas estatísticas que, infelizmente, afetam aqui as nossas crianças e os nossos jovens. Portanto, falamos no papel da educação física, falamos no papel dos pais, falamos na oferta das modalidades desportivas. Está encerrado a nossa entrevista. Tivemos aqui em estúdio, portanto, o Hugo Ferreira, portanto, professor de Educação Física e colega e amigo Hugo Ferreira, que é personal trainer também na Academia Body Lab, e aproveitamos exatamente a experiência dele com o trabalho com crianças e jovens, seja no âmbito de futebol, no âmbito das escolas, e foi a nossa temática, que é uma temática de real valor. Todos nós que somos pais queremos ver os nossos filhos crescerem de uma forma saudável e vimos que para que isso aconteça é preciso que haja exercício físico, é preciso que haja uma alimentação saudável, criança ativa, adulto saudável. Não é isso, Hugo? Exatamente. Muito bem, Hugo. Fica aqui os nossos agradecimentos, então. Muito obrigado, então, pela tua presença, então. Obrigado, eu, pelo convite. Muito bem. Encerramos, portanto, mais uma rúbrica semanal de como viver com muita saúde, com muito equilíbrio, com muito bem-estar, com o apoio da Academia Body Lab, todas as segundas-feiras, às 11 horas, com repetição às 21 na rádio RCI e RCS. Um bem-aja e uma continuação de uma excelente semana a todos os nossos ouvintes.